Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo da Palavra do Nosso Deus. Eu sou o Gunter Nagel, sou seminarista e sirvo na Igreja Presbiteriana da Freguesia do Ó. Caso você tenha acesso a esse vídeo e não conhece ainda a nossa igreja, está convidado a fazê-lo. Você pode conhecer a nossa igreja durante esse período de pandemia através de nossa página no Facebook, Instagram e também no nosso canal no YouTube, onde colocamos os sermões e aulas que fazemos na nossa igreja. Hoje daremos continuidade ao nosso estudo do livro do profeta Jonas. Na última semana, nós estudamos o capítulo 1 até o versículo 16, e hoje daremos continuidade do versículo 17 do capítulo 1, seu último versículo, e o capítulo 2 do livro, em que nós temos a oração do profeta Jonas. E por que estudar esse texto? Justamente porque é um texto pouco estudado. Pode parecer um pouco óbvio, mas é porque quando lemos o livro do profeta Jonas, nós temos vários eventos incríveis que chamam a nossa atenção e é mais natural que isso aconteça mesmo. Só que a oração de Jonas, ela é muito rica em conteúdo. Nós aprendemos muito sobre quem Deus é, quem nós somos e como deve ser a nossa relação com Deus. A oração de Jonas não pode ser simplesmente resumida em Jonas foi lançado ao mar, um peixe o engoliu, ele orou na barriga do peixe e da barriga do peixe ele saiu. Precisamos conhecer um pouco mais sobre como esse episódio aconteceu. E para isso estudaremos hoje esse texto, irei colocar parte por parte, trazendo breves explicações. Antes de começar o nosso estudo, vamos orar pedindo que Deus nos abençoe e nos ensine um pouco mais de quem Ele é e de quem nós somos. Deus bendito, nós te louvamos. Louvamos-te pelo teu livro, agradecemos porque podemos ler essa história tão maravilhosa e aprender mais sobre o Senhor, mais sobre nós, mais sobre essa história tão fascinante que é a história do profeta Jonas. Pedimos, Pai, que o Senhor nos enche o coração de expectativa, que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos molde através da tua palavra. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos dar início então com o nosso texto. O livro do profeta Jonas, agora no capítulo 1, versículo 17 até o final do capítulo 2, nos diz o seguinte: Deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse... Vamos deixar a oração para daqui a pouco. Aqui no comecinho, nós temos a montagem do cenário. Como que a história agora do capítulo 2 acontece? Nós talvez temos aqui o ponto mais conhecido do livro inteiro de Jonas, que é a história do grande peixe, né? E alguns vão se perder naquela discussão. Era uma baleia, era um tubarão, era um peixe, era, sei lá. Você pode inventar a opção que você quiser. Por quê? A palavra utilizada no original quando o livro foi escrito é uma palavra meio genérica para animais marinhos de grande porte. Ou seja, pode ser qualquer uma das opções. Pode ser desde uma baleia, pode ser um tubarão, pode ser um peixinho desse tamanho que Deus fez ficar gigantesco para aquele propósito específico. O texto não especifica. Mas algo que o texto deixa muito claro para nós, e nós não podemos perder de vista, é que esse peixe é um instrumento de salvação. Porque esse peixe foi enviado por Deus para engolir Jonas, e não simplesmente para que Jonas fosse digerido e morresse, mas justamente para salvar Jonas da morte certa que o Jonas estava buscando. Nós vimos no capítulo 1 que Jonas foi chamado por Deus para pregar em Nínive, um povo inimigo extremamente violento, e ele não quis fazer isso e fugiu para o outro lado do mundo. Pelo menos tentou fugir da presença do nosso Deus. No meio de todo aquele caos que acontece no navio, ele acaba sendo sorteado, Deus está por trás de tudo aquilo que acontece, e ele é sorteado e descobrem que ele é o culpado daquilo tudo, e ele pede para ser lançado no mar. Jonas não era um nadador profissional. Ele não sabia nadar. Muito provavelmente não sabia nadar, não podemos afirmar, vai que ele sabia. Mas provavelmente um judeu daquela época não sabia nadar bem. E mesmo que soubesse, estava no meio do mar Mediterrâneo. O que ele poderia fazer? Nadar 1, 2, 3 quilômetros, sei lá, se ele fosse um grande atleta, e morrer afogado depois ou comido por algum animal. Não dava para escapar daquela situação com vida. E o que Jonas queria fazer justamente era um suicídio assistido. Ele queria que os marinheiros o lançassem ele no mar, para que dessa forma ele morresse e acabasse a sua obrigação de pregar em Nínive. Ele queria justamente se livrar da sua obrigação da maneira mais covarde possível, que era fugindo da situação, simplesmente se matando. É pesado? Sim, é pesado. E muito parecido com o que às vezes nós fazemos, talvez não ao ponto de um suicídio, mas muitas vezes temos obrigações, temos responsabilidades e tentamos sempre fugir, empurrar com a barriga, evitar a situação. Alguns chegam ao ponto de tanto desespero que cometem um suicídio, tentando evitar situações. É claro, nem toda pessoa que se suicida é por esse motivo. Devemos ter sensibilidade em reconhecer cada situação. Mas o extremo dessa atitude covarde de Jonas era o suicídio. Ele queria fugir da realidade, fugir da sua obrigação através da morte. Mas nem assim Deus deixou ele escapar. Deus envia um peixe que o engole, aquela situação completamente estranha,
E daqueles 3 dias e 3 noites que ele passa na barriga do peixe, em dado momento, ele ora. Então, antes de olharmos a oração de Jonas, é importante lembrarmos, o nosso Deus é um Deus que tinha um plano para Jonas, é um plano para Nínive também, e não adianta fugir de Deus. Não adianta insistir com passagens para Tarso, fugir para o outro lado do mundo, tentar o suicídio para tentar fugir dos planos do Senhor. Deus tem um plano e ele não é frustrado. Já vimos isso semana passada, e essa é uma verdade clara em toda a Escritura. Não dá para fugir de Deus. Não dá para falar, Deus, não é assim que seu plano vai funcionar, é assado. Não funciona assim com Deus. Nosso Deus é soberano, ele tem poder sobre tudo e todos. Então esse peixe é enviado não como castigo, mas como uma salvação para preservar Jonas daquela situação de morte certa. E é durante aquele período de tempo, Jonas, em dado momento, ora, muito provavelmente, já no final desse período. E nessa oração, ele ora a Deus, o seu Deus. E isso aqui é muito importante nós lembrarmos. Semana passada enfatizei a hipocrisia de Jonas, que é muito parecida com a nossa. Jonas não é um daqueles personagens intocáveis do Antigo Testamento. Alguns de nós, ao ler o Antigo Testamento, o Novo Testamento, encontramos vários personagens. Abraão, Paulo, Sara, Pedro, João, vários homens e mulheres. E a nossa impressão, às vezes, é de que eram pessoas, assim, fora do normal, pessoas super santas. Mas, na verdade, eram pecadores assim como nós. E Jonas era um homem hipócrita. Era um profeta, um homem temente a Deus, mas que queria dizer para Deus a quem ele deveria pregar ou não. É um profeta que dizia não para Deus, assim como muitas vezes nós fazemos. Mas não podemos esquecer, apesar de tudo isso, Jonas era um crente. Era alguém que temia o Senhor. Ele fala isso para os marinheiros, até um testemunho estranho, mas que levou aqueles marinheiros à conversão. E esse homem, rebelde e hipócrita, é também um homem crente. E depois de 3 dias e 3 noites na barriga do peixe, ele vai orar ao Senhor dizendo: na minha angústia, clamei ao Senhor. E ele me respondeu, do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse, lançado estou diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim, para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia minha alma, eu me lembrei do Senhor. E subiu a ti a minha oração, no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com voz de agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Para um profeta rebelde e hipócrita, até que essa oração não está tão mal assim, né? Queria eu orar de maneira tão bela como Jonas orou. E nessa oração de Jonas, nós encontramos várias referências a salmos que nós encontramos no nosso saltério atual, nos seus 150 salmos. O que nos evidencia que Jonas era um homem realmente piedoso. Ele realmente conhecia muito bem a palavra do nosso Deus. Aqui eu não vou mencionar cada um dos salmos, mas existem várias citações, pedaços, trechos, figuras de linguagem que encontramos no grande livro dos Salmos, que estão contidos na oração de Jonas. Jonas era um homem que lia as escrituras, conhecia as escrituras, memorizava as escrituras e utilizava ela nas suas orações, assim como nós também devemos fazer. Conhecer bem a Bíblia e utilizar o linguajar da Bíblia em nossas orações enriquece o conteúdo, enriquece a beleza estética da nossa oração, e não é errado orar bonito, desde que não seja por motivo de simplesmente, né, atrair aplausos. Mas a nossa oração não precisa ser aquela oração truncada, aquela oração feia, aquela oração engasgada. É claro, oração é oração do jeito que ela sair. Afinal de contas, orar é simplesmente expor o nosso coração do jeito que ele é diante do nosso Deus. Mas, se conhecemos bem a palavra de Deus, conhecemos bem o livro de Salmos, nós teremos um vocabulário mais preciso e poderemos orar com uma beleza estética que reflete a beleza estética da Escritura. É claro, não é uma cobrança que a Bíblia coloca para nós, mas é um ideal belo que muitas vezes poderia ser buscado por nós. Não é um esforço tão grande assim. E Jonas era então um homem piedoso, um homem que conhecia a Bíblia, orava a Bíblia, e isso ficava transparecido por meio da sua oração. E se vocês repararam bem, aqui na oração de Jonas nós temos alguns movimentos. As poesias da Bíblia foram escritas justamente para mexer com os nossos sentimentos, mexer com a nossa alma. Não é uma mera questão racional, vamos estrinchar cada termo, cada coisa. Realmente, as orações têm um propósito, as palavras têm um significado, isso é verdade. Mas também existe um aspecto da poesia que é o aspecto de mexer com nossas emoções, mexer com o nosso coração e sentimentos, com a nossa própria imaginação.
A oração de Jonas, ela é como se fosse o próprio Jonas. Ela começa com ele caindo do mar, vai afundando, ele vê as ondas passando por cima dele, aquela espuma branca das ondas, tudo começando a ficar cada vez mais escuro, porque vai afundando, vai ficando cada vez mais escuro o mar. Ele começa a ver as algas se enrolando nele, começa a surgir aquela agonia, aquele desespero, aquele medo, a morte está me cercando, está tudo acabando, estou descendo cada vez mais para o fundo do mar, os ferrolhos, a terra, tudo começa a se descer sobre ele. Contudo, fizeste subir da sepultura minha vida, ó Senhor meu Deus. Nessa oração de Jonas, nós encontramos o profeta parece que caindo na real pela primeira vez em todo o livro. Nesse momento em que ele esperava a morte certa e foi poupado pelo Senhor, ele reconhece que Deus está por trás de tudo aquilo. Ele reconhece que Deus está por trás daquilo, não de uma maneira simplesmente com, o Senhor está me perseguindo, ele quer me fazer cumprir a vontade dele. Não, mas reconhece o nosso Deus como um Deus salvador, um Deus que tem misericórdia, um Deus que cuida de pessoas que não merecem o menor cuidado da sua parte. Quando nós estamos diante do nosso Deus em oração, nós nunca podemos falar para o nosso Deus, para o nosso Pai, eu mereço isso, eu desejo isso, o Senhor tem a obrigação de cumprir isso, isso e isso. Quem que é louco de falar dessa maneira com o Criador dos céus e da terra? Jonas sabia muito bem quem era o Senhor. E nessa oração, ele evidencia o temor que ele tinha diante de Deus, apesar de ter altos e baixos, assim como nossa vida, mas também revela que Jonas sabia que o seu Deus era um Deus salvador, um Deus rico em misericórdia, que é talvez um dos temas mais importantes de todo o livro de Jonas. Então, nessa oração, ele vai descendo e se questionando: quando eu verei o templo? Será que um dia eu vou sair dessa situação? Eu estou descendo, me afundando, as algas se enrolando, a angústia vai subindo. E nessa angústia, nesse momento terrível, clamei ao Senhor. E ele me respondeu do ventre do abismo. Gritei e tu me ouviste a voz. E aqui tem uma lição muito importante. Não há lugar certo, não há momento correto para buscar o Senhor. É claro, tem algumas horas que podem ser um pouco impróprias, mas não existe hora errada. Jonas não precisava voltar à terra firme, fazer um sacrifício, voltar ao templo, lavar suas roupas, estar todo arrumado para então buscar ao Senhor. Jonas orou no meio da sua rebeldia, na barriga de um peixe, sabe-se lá em que posição, e nesse momento Deus ouviu, Deus respondeu a sua voz. Nós não podemos colocar empecilhos para aquilo que Deus ordenou de nós. Quantos de nós não passam por angústias? Quantos de nós não têm problemas com ansiedade, com medos, com temores sobre o futuro? Nós não precisamos esperar um momento de paz para orar. A maioria das orações que nós temos na Bíblia, basta ler o livro de Salmos, em especial o seu começo, nós encontramos vários salmistas, vários homens e mulheres do passado que oraram no momento de maior angústia. Nós não precisamos orar somente nos momentos de paz, mas especialmente nos momentos de guerra, quando nós estamos com medo, quando nós estamos desviados, quando nós estamos assustados, quando nós estamos em rebeldia contra Deus. Se você, talvez está nessa esse vídeo, não faz parte da igreja do Senhor, você talvez fez parte no passado e anda desviado dos caminhos de Deus e tem N razões para fazer isso, pelo menos você alega ter, saiba que você não precisa melhorar 1% para que Deus te ouça a oração. Você não precisa fazer algo, ficar ok com Deus ou com a igreja, ou seja lá com quem for, para que você possa orar e se voltar para o Senhor. O nosso próprio Senhor Jesus falou que ele veio para os doentes, ele não veio para os sãos. Quando nós percebemos a nossa podridão, a nossa angústia, o nosso medo, a nossa fraqueza, o tanto que nós estamos distante desse Deus e rebelde contra esse Deus, é nessa hora que a gente tem que dobrar o nosso joelho, ou ficar em pé, ou seja lá como for, como o próprio profeta Jonas mostra, não precisamos de uma posição. Mas basta naquele instante você parar, orar ao Deus que é criador de tudo e de todos, o seu criador. Pedir perdão a ele, se arrepender do seu pecado, se arrepender de sua rebeldia e partir para a obediência. Jonas, no momento de maior angústia, o ápice da sua rebeldia, cometendo um suicídio assistido pelos marinheiros, Deus o salva. Nesse momento de angústia, afundando, ele ora e Deus o responde. Deus não ficou assim, será que Jonas merece? Será que Jonas já fez por merecer para que então eu ouvisse a sua oração? Será que Jonas já atingiu o nível de santidade que eu requiro para poder ouvir a oração de um homem pecador? Claro que não. Na hora que Jonas clamou na sua angústia, na hora que ele gritou, Deus ouviu e respondeu a sua oração. E quando ele estava prestes a morrer, ele diz: fizeste subir da sepultura a minha vida. Ó Senhor meu Deus. E agora na restante da oração nós temos uma mudança. Jonas reconhece que ele pode buscar a Deus em qualquer instante. Ele diz: quando dentro de mim desfalecer minha alma por conta do medo, da angústia, da rebeldia, do pecado e tudo mais, eu me lembrei do Senhor. E naquela hora, subiu a ti minha oração no teu santo templo. Nós não precisamos esperar ficar ok com Deus para podermos orar.
Nós não precisamos ficar bem com a igreja, ficar bem com seja lá o que for, para então poder orar. É claro que eu não estou querendo dizer que você pode simplesmente orar e continuar a vida do jeito que está. Claro que não, porque o próprio profeta Jonas reconhece na sua oração que essa busca pelo Senhor em arrependimento gera mudança de vida. Olha o que o restante do texto nos diz. Subiu a ti a minha oração no teu santo templo, e ele fala: os que se entregam à idolatria vã abandonaram aquele que lhes é misericordioso. Pessoas que não buscam o Senhor esquecem o quanto que Deus é bom, o quanto que Deus é bondoso com pessoas que não merecem. Mas com voz de agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Jonas reconhece o seu pecado, reconhece a sua desobediência, reconhece a sua angústia, a situação terrível que ele estava, busca Deus naquele instante e naquele mesmo instante já faz votos e juramentos ao nosso Deus. O que isso nos ensina? Podemos orar a qualquer instante? Podemos. Podemos orar no meio da angústia? Podemos. Podemos orar no instante que percebemos o nosso erro? Podemos. Precisamos esperar algo? Não precisamos. Mas não adianta você orar e depois agir como se aquilo ali que você tivesse falado foi só da boca para fora. Se você está desviado dos caminhos do Senhor, ore agora, peça perdão ao Senhor e volte-se para o caminho do Senhor. Se você tem cometido pecados escondidos, se você tem vivido uma vida dupla, se você tem feito pecados públicos até, arrependa-se agora e tome uma atitude. Peça que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça com o seu Santo Espírito, para que você possa agora praticar atos de justiça. Não basta tirar a roupa suja e ficar nu diante do Senhor. Precisamos agora nos revestir com as roupas de Cristo. Se nós éramos mentirosos, precisamos falar a verdade. Se éramos ladrões, precisamos trabalhar. Se éramos pessoas lascivas, precisamos honrar o nosso relacionamento no casamento. Se nós usávamos a comida e a bebida como ídolos, precisamos agora usar a comida e a bebida como instrumentos de honrar e glorificar o nosso Deus. A Bíblia fala isso claramente em todas as suas páginas. Nós precisamos nos despojar das velhas coisas, daqueles hábitos pecaminosos e nos revestir daquilo que é correto. Jonas percebeu isso, Jonas sabia das Escrituras. E nós precisamos hoje fazer isso. Precisamos reconhecer o nosso pecado, orar a Deus pedindo perdão e já fazer compromissos diante do Senhor. A partir de hoje, eu confio na tua graça, confio no teu poder, confio no teu poder do Espírito Santo para que a minha vida seja diferente. Me ajude a mudar os meus caminhos. Me ajude a cumprir os votos que eu fiz. Essa é a atitude de Jonas. E no final ele conclui com uma das frases mais lindas de toda a Bíblia. Ao Senhor pertence a salvação. É claro, em primeira instância, Jonas não estava falando da salvação que nós temos na cruz de Cristo. Era aquela salvação de situações. Sabe aquele cântico? Ele vem para te salvar, que às vezes cantamos lá na freguesia do Ó. Não é que ele vem para te salvar toda vez que você clamar, Jesus vai te salvar de novo do inferno, da condenação e da ira de Deus. Não é essa a ideia do cântico. Mas justamente que o nosso Deus é um Deus atento, um Deus misericordioso que se relaciona com o seu povo. E quando nós clamamos a Ele no meio da nossa angústia, Ele vem para nos salvar. Jonas sabia que o Deus, criador do céu, do mar e da terra, o Deus criador daquele peixe, o Deus criador dos ninivitas, o Deus criador de tudo. É um Deus salvador. É um Deus que ele podia buscar sabendo que nele tem esperança. Em nenhum outro lugar no mundo nós podemos ter esperança. Pessoas falham, instituições falham, planos de saúde falham, a economia mundial falha, basta um vírus microscópico aparecer e tudo falha. A nossa esperança tem que estar em um Deus que traz salvação. E é claro, eu disse que em primeira instância não é aquela salvação da cruz, mas também envolve em algum grau. Porque o nosso pior inimigo era o próprio Deus. Nós, pecadores, não merecemos nada do nosso Deus, a não ser a ira dele. Mas por meio da cruz de Cristo, o Senhor Jesus carrega na cruz todos os nossos pecados, do passado, presente e do futuro. E quando ele morre por nós, ele nos oferece a maior salvação de todas, o livramento da ira de um Deus santo e justo. E por meio da cruz de Cristo, nós podemos ter paz com Deus. Então, se você tem lutado contra Deus, se você tem insistido em caminhar por caminhos errados, pare com isso. Olha a história de Jonas, aprenda com o passado. Não dá para fugir de Deus, não dá para insistir na rebeldia. Uma hora ou outra, o peixe vai te pegar. E nessa hora que o peixe te pegar, você vai aprender que orar é a única saída. Você vai aprender que voltar-se para o Senhor é a única saída. Mas hoje, você que não está na barriga do peixe ainda, pode fazer de uma maneira um pouco mais agradável do que ter que ser lançado no mar no meio de tempestade, engolido por um peixe. Deus utiliza os meios que ele quiser para trazer os seus filhos para perto de si. Pode ser pelo amor, pode ser pela dor. Mas se você é um filho de Deus, Deus vai te trazer para perto dele. Então, nós precisamos fazer isso. Se você tem andado rebelde como Jonas, pare hoje, ore hoje, se arrependa hoje e volte para Deus. Se você ainda não encontrou a alegria em Deus, não encontrou a salvação, olhe para a cruz de Cristo. Entenda que em Cristo há perdão para todos os seus pecados, aqueles que te fazem sentir tanta vergonha, tanta angústia. Cristo encerra todos eles na cruz.
Se há perdão na cruz, há esperança para a nossa luta hoje. Então nós precisamos lembrar disso. E lembrando disso, ter uma mudança de vida. Baseado não em nós mesmos, mas no poder de Deus que nos auxilia. E a história termina com Jonas saindo da barriga do peixe. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. É interessante perceber a ironia. Jonas ouviu o próprio Senhor falando para ele ir para Nínive e foi para o caminho contrário. Mas agora um peixe, um animal irracional, obedece a Deus de pronto. Lança Jonas lá na praia, de volta na terra. E aqui nós encerramos a nossa história por hoje. Semana que vem veremos o capítulo 3, quando Jonas é chamado novamente para obedecer ao Senhor. Vamos ver se ele aprendeu a lição. Mas eu quero encerrar o nosso texto de hoje com algumas breves aplicações sobre quem é Deus e sobre qual é o nosso papel diante de Deus em oração. Em primeiro lugar, Deus pode usar situações desagradáveis para fazer seus filhos se voltarem a Ele em oração. Eu já falei, mas vale a pena relembrar. Deus vai te chamar, se você é filho dele, seja pelo amor ou seja pela dor. Algumas pessoas têm testemunhos de conversão dizendo que estavam no meio das drogas, estavam perdidas, estavam no meio da violência, estavam no momento de vida ou morte, e nesse momento Deus as salvou. Você pode hoje ouvir a voz de Deus na palavra, atender ao chamado de Deus, arrepender-se de seus pecados e voltar-se para Cristo sem a dor. Mas se você continuar insistindo nisso, como Jonas fez, Deus pode usar até a dor para te trazer para perto dele se você é um filho dele. Nós podemos ter sabedoria, podemos seguir o caminho que a Bíblia nos aponta. Em segundo lugar, orar e expor todo o nosso coração a Deus, pois Ele nos ouve. Nós não precisamos ter vergonha de falar com o nosso Pai. Você não precisa ter vergonha de falar para Deus quanto que você é fraco, porque Ele sabe que você é. O Salmo 103 fala que Deus se compadece de nós porque Ele sabe que nós somos pó. Deus sabe exatamente o quanto que você é frágil, o quanto que você às vezes tem vergonha de falar para os outros as suas dores e lutas. Ele sabe de todas elas. Então ore, abra seu coração, fale com o teu pai tudo aquilo que te angustia, entregue para ele seus cuidados, porque ele tem cuidado de você. O apóstolo Pedro nos ensina isso em suas cartas. Em terceiro lugar, orar não é mandar áudio de WhatsApp, como já diria o pastor Jonatas Abdias, é uma frase bem interessante dele. Alguns de nós têm a ideia de que oração é simplesmente falar como se Deus nos ouvisse. Você fala uma oração e você imagina, né, que Deus está te ouvindo e tal. Ore como se Jesus estivesse do seu lado. Não é verdade isso. Jesus está do seu lado. Não mande uma mensagem que talvez Deus vai te responder, talvez ele vai te ouvir, talvez vai ignorar a sua mensagem. Ouça hoje o seu Deus na sua palavra, como você tem ouvido agora há pouco no livro de Jonas, e ore ao seu Deus, porque ele está te ouvindo. Não é que ele pode te ouvir, não é que talvez uma hora ele vai te ouvir. Ele está te ouvindo. Não finja que ele te ouve de fato. Nós podemos orar também de todo lugar, em qualquer situação. É claro, existem algumas práticas que nos auxiliam, como orar de olhos fechados, não orando em movimento, para evitar que nós caímos em algum acidente. Mas você não precisa ter uma posição correta para orar. Você não precisa de um horário correto para orar, um lugar correto para orar. Você pode buscar a Deus até na barriga de um peixe. Então não coloque desculpas para não orar. Ore no momento que você se lembrar. Eu devia orar mais. Ore. Você está em algum lugar que você lembra o quanto você precisa de Deus? Ore. Não espere chegar na igreja. Não espere ter um momento de alegria. Não espere um momento de paz. Ore em meio à guerra, que o seu Deus está com você no meio da guerra. Além disso, ao ser convencido do seu pecado, não espere mais nada. Volte-se para Deus hoje. Eu estou falando com você que está ouvindo isso. Talvez você já seja um cristão. Talvez você ainda não seja um cristão. Talvez seja um filho de Deus que já foi salvo, sabe do perdão, sabe da graça, sabe de Cristo Jesus, mas anda em rebeldia. Pare hoje. Não sou eu que te falo, a Bíblia exorta-nos a cada instante, em cada página, a voltarmos para Deus. Quando nós lembramos o quanto que Deus é bom, o quanto que Deus é misericordioso, nós não temos justificativas que sejam plausíveis para podermos falarmos, não, não é a hora certa para me voltar para Deus. A hora do arrependimento é agora. Arrependimento é para ontem. Então, se você tem pecado contra Deus, não espere ficar ok com Ele. Não espere se sentir bem. Ore agora. Volte agora. Porque Deus pode usar até um peixe para te trazer de volta para Ele. E por último, se submeta à vontade dele em arrependimento. Nós precisamos entender que não basta pedir perdão para Deus. Não basta falar, Senhor, me perdoe. É claro, Ele nos perdoa. Mas nós precisamos também cumprir as nossas palavras. Jonas tinha a obrigação de pregar em Nínive. Será que ele vai fazer isso? Semana que vem veremos. Mas ele disse na sua oração, o que eu votei, eu cumprirei. Ao que me comprometi fazer, eu farei. A minha atitude de desobediência fica para trás, agora eu vou obedecer. Então, se você foi confrontado com essa palavra, se você tem pecados que ainda não confessados, confesse-os hoje. Mude essa sua atitude hoje, mas também comprometa-se a fazer aquilo que a Bíblia te pede. Comprometa-se agora a praticar atos de justiça ao invés de injustiça, a se despojar daquela velha roupa cheia de pecado e se vestir das roupas de Cristo.
Nós precisamos dessa mudança constante em nossas vidas. E essa mudança só vem pelo poder do nosso Deus. Vamos orar encerrando nosso estudo de hoje? Semana que vem continuamos com o capítulo 3 de Jonas. Oremos. Deus, nós te agradecemos, porque nós podemos orar ao Senhor em qualquer instante, em qualquer lugar, em qualquer posição, em qualquer estado de espírito. Nós sabemos, Pai, que mesmo quando as lágrimas correm de nossos olhos, o Senhor nos ouve. Nós sabemos que mesmo quando ninguém está nos ouvindo, o Senhor nos ouve. Nós sabemos, Pai, que até mesmo aquelas palavras que não saem da nossa boca, o Senhor as conhece. Porque a palavra ainda não chegou à boca e o Senhor já conhece tudo aquilo que iríamos falar. Nós queremos te pedir, Pai, nos dê arrependimento, nos dê mudança de vida. Nos deixe perceber, Pai, nos faça perceber o quanto que o Senhor é misericordioso, o quanto que o Senhor é bom, o quanto que o Senhor controla as nossas vidas. Se há alguém assistindo isso que anda rebelde contra ti, que o Senhor tenha misericórdia delas, Pai. Ajude-as a reconhecer o quanto que precisam do Senhor e que voltem a ti em arrependimento e fé. Nós te pedimos, Pai, nos ajude a ter misericórdia no coração também para tratar daqueles que falham conosco e também agirmos com bondade para aqueles que precisam de bondade. Nos ajude, Pai, a perdoar, nos ajude a amar, nos ajude a viver como Cristo viveu. E pedimos, Pai, guarda as tuas palavras no nosso coração, nos dê zelo maior pela oração, nos ajude a te amar cada vez mais. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. É isso, irmãos. Semana que vem continuamos com o capítulo 3 de Jonas. Forte abraço e fiquem debaixo do cuidado do nosso bom Deus.